iniciar com a tela de login, né? Lembrando, o Smart ele opera de forma online. Então, de qualquer dispositivo com acesso à internet, vocês vão conseguir, através do navegador do Google Chrome, fazer o acesso. Então, a gente inicia aqui com o login. O que é muito importante? É um detalhe primordial que às vezes pode passar despercebido para a secretária, né, principalmente. Aqui é onde a gente seleciona a agenda. Então, aqui é onde a gente vai selecionar a agenda do profissional que a gente quer adicionar os agendamentos. Certo. Quando a gente vai adicionar o paciente, vamos ter algumas formas diferentes. A principal, que ela é um pouco mais morosa, né? É a forma de adicionar o paciente através do adicionar paciente. Por aqui, a gente consegue fazer um cadastro completo. Então, vocês estão vendo que aqui tem os dados, o nome, o e-mail, com um asterisco, certo? Esses são dados obrigatórios. Então, todos esses precisam estar preenchidos. Aqui a gente vai ter mais informações, onde a gente vai ter informações que não são obrigatórias, mas que vocês podem preencher também. Por exemplo, duas que são bem importantes, né? O convênio médico, então vocês podem informar aqui, por exemplo, se for Unimed, vamos supor, né? Porque depois isso vai ficar bem destacado no cadastro do paciente. Então, quando for abrir esse cadastro, vai ter ali bem destacado o convênio desse paciente. Outro campo bem interessante é o indicado por. Aqui, vocês podem informar a origem desse paciente. Então, por exemplo, a paciente fulana me indicou. Você vai saber que esse paciente veio através de uma indicação. Assim como pode ter visto pelo Instagram. Vocês podem estar fazendo um trabalho de marketing, né, no Instagram, e vocês vão pedir para o paciente da onde que ele conheceu vocês, conheceu a clínica ou o consultório. Então, pode ser indicado aqui, e depois isso vai gerar relatório. Então, depois que tiver salvo esse cadastro, né, vocês vão ter depois relatórios sobre isso, para ter um controle, né, de origem dos pacientes. Então, uma informação que não é obrigatória, mas que é interessante. Então, além do cadastro completo, aqui, a gente vai ter como adicionar de forma rápida também. Aqui na agenda, em mais adicionar, a gente tem o adicionar novo. Por aqui, a gente pode fazer um cadastro rápido. Por exemplo, a secretária está ali na correria do dia a dia, né? E ela recebe uma ligação para esse agendamento. Então, ela não tem naquele momento todas as informações. Ela pode preencher apenas com o nome e o número do telefone. Vamos colocar aqui, então, o agendamento, o horário de início, o horário de fim. A gente vai ter aqui, então, o tipo de compromisso, né? E aqui tem um espaço muito interessante, que é as informações adicionais. Nesse campo de observação, a gente pode adicionar observações que sejam pertinentes para aquele atendimento. Então, por exemplo, a paciente relatou dor abdominal. Exemplo, né? Isso a secretária pode deixar ali observado para o médico ver na hora que ele for atender de forma bem rápida no agendamento diretamente. Vamos salvar esse agendamento. Aqui está, então, a Ana Luísa foi agendada, né? E a gente tem aqui a observação sobre essa paciente que foi deixada já ali exposta, né? Perfeito. Agora, a gente vai adicionar também. Eu vi que alguém levantou a mão aqui, né? Pode falar. É Gabriele, né? Isso! Boa tarde, Gabriele, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo jóia, boa tarde a todos. Eu sou Kátia, secretária do Dr. Luiz Alexandre. Uma dúvida sobre a agenda. Hoje mesmo eu fui adicionar um cliente que eu não tenho, um paciente que eu não tenho todos os dados dele. Na agenda, nesse adicionar mais, né? E a agenda não aceitou. Então, eu tive que aguardar o paciente me mandar mais informações como e-mail, eu acabei colocando eu mesmo meu número de CPF para depois fazer uma edição para eu poder agendar, porque eu não consegui colocar os dados rápidos dele. Certo, você foi aqui no adicionar e adicionar novo?
Sim, adicionar novo, ele não aceitou porque não era um paciente cadastrado na agenda. Então, eu tive que entrar em agenda novamente, cadastrar realmente o paciente com nome, endereço. Como eu não tinha os dados dele, como CPF e data de nascimento, eu acabei colocando os meus dados só para um simples cadastro, para eu colocar, poder jogar ele na agenda. Só com Entendi. dados rápidos como nome e telefone e celular, eu não consegui. Perfeito, entendi. Olha só, bem importante, tá? Obrigada pela tua colocação. Esse espaço que eu me referi no final, ele também serve para algumas dúvidas pontuais, alguma situação que ocorreu, porque a gente tem aqui também as meninas do suporte do Mais Marte, então a gente vai reservar esse tempinho para responder essa sua pergunta, essa situação específica, e as demais sobre o que a gente abordar aqui hoje, tá bom? No final, então, a gente fala contigo sobre isso, pode ser? Vou seguir aqui. Beleza, então, vamos seguindo. Então, gente, tem essa forma de adicionar, né? Adicionar de forma rápida. E muito importante a gente também deixar claro que depois vai precisar ser, esses dados vão precisar ser completados, né? A gente vai conseguir de forma rápida o agendamento, mas vai chegar um momento que eu já vou explicar para vocês que o sistema vai informar que a gente precisa sim concluir. Por uma questão de segurança, né? A gente precisa ter os dados corretos, esses que são obrigatórios do paciente. Mas isso é uma outra etapa. Antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente adiciona um paciente que já está cadastrado. Então, a gente vai aqui no bonequinho, né, do lado do bonequinho, e começa a escrever o nome do paciente. O sistema já vai apontar aqui o paciente. E a gente consegue fazer também, por esse mesmo local, o agendamento de um paciente já cadastrado. A gente vai botar uma consulta particular, tá? E vamos adicionar ele. Perfeito. Agora, a gente vai trabalhar com o status, né? Então, a Roberta, ela vai ter a confirmação de consulta. Então, a gente vai poder fazer essa confirmação de consulta através do WhatsApp, né? Os nossos clientes que têm o plano premium, eles têm o link de confirmação. E os demais, a gente consegue enviar um lembrete. A partir daí, a gente inicia a evolução do status. Antes disso, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de adicionar, sem ser pelo mais adicionar, em que a gente conseguiu adicionar tanto um paciente novo como um que já tem cadastro. Agora a gente vem no mais novo atendimento. Aqui a gente tem uma forma de agendamento que vai indicando, então ela acaba sendo uma forma de visualização do agendamento bem mais prática. A gente seleciona o profissional, seleciona o paciente, da mesma forma, né, os mesmos comandos. Aí aqui a gente vai selecionar através do calendário as datas disponíveis, né? E o horário. Aqui fica uma forma de visualização, se é isso mesmo, né? Um quadradinho ali que informa o nome, o procedimento, a consulta, o horário, e aí a gente confirma o agendamento. Pronto. Tá salvo o nosso agendamento. Uma coisa muito interessante que a gente vai ter aqui na agenda também é uma forma de visualizar rapidamente os dados desses pacientes. Então, clicando aqui no izinho, a gente consegue visualizar a idade, o e-mail, o telefone, né? Então, para alguma situação rápida que não tem que entrar no cadastro do paciente e ver todo o cadastro, é só clicar no izinho que a gente tem essas informações mais importantes. Perfeito. Agora a gente vai trabalhar com a evolução do status e antes disso a gente vai fazer a confirmação. Para poder atualizar o status, a gente vai enviar uma confirmação para a Roberta. Aqui no horário dela, quando a gente clica no horário, a gente abre o agendamento. Então, aqui em outras ações, a gente vai conseguir enviar essa confirmação via WhatsApp. Já vou compartilhar com vocês, né, como que vai ficar essa mensagem. Então, aqui fica a mensagem que a gente tem automática, né, e a gente vai iniciar a conversa pelo WhatsApp para enviar essa mensagem para a paciente. Sempre tem que utilizar o WhatsApp, então ele vai avisar aqui na guia para a gente utilizar o WhatsApp, né? E a gente vai ter ali a mensagem pronta, a gente vai precisar apenas clicar em enviar.
aqui, dessa forma, a gente envia a confirmação de consulta para o paciente. E aí, conforme ele for confirmar, se ele tiver o link, vai ficar confirmado online, mas se for apenas o lembrete, ele informou que vai na consulta, a gente atualiza o status para confirmado. Vamos também atualizar da Ana Luísa, né? Então, ela confirmou a consulta, a gente atualiza para confirmado. A Roberta, então, ela chegou para ser atendida, chegou na clínica ou no consultório. A gente também vai trabalhar aqui na evolução do status para paciente no local. E aí, quando a gente for evoluir o status da Ana, que foi aquela paciente que a gente cadastrou rapidamente, né? Olha só o que vai aparecer. Clique aqui para completar o cadastro antes de continuar. Aí sim, o sistema vai pedir um cadastro completo. Então, quando estiver já agendado e for atualizar esse status, quando o paciente chegar para ser atendido, a gente vai ter que completar o cadastro dele, certo? Agora, a gente também atualiza aqui o Alex. Perfeito. O que é interessante aqui da agenda também para vocês utilizarem pensando no dia a dia, né, na rotina? A paciente Roberta, ela ligou e ela quer saber para quando ela está agendada. Vocês têm como passar aqui, né? Vocês podem observar que tem a data, o nome segunda, 17 de março, tem as flechinhas, então, que a gente pode ir para o dia anterior ou para o próximo dia. O botão do hoje, né, onde a gente clica no dia atual, e o calendário. Então, nesse calendário, a gente seleciona a data, e a gente poderia procurar até encontrar onde está agendada a Roberta. Mas a gente vai utilizar o recurso da nossa lupinha. Aqui no cantinho direito, a gente vai pesquisar o nome da paciente, e aí o sistema vai nos indicar todos os agendamentos. Então, a gente vai conseguir clicar diretamente nesse agendamento, seja para uma confirmação para essa paciente de forma rápida, né, para visualizar quando que ela está agendada, quando também para alguma alteração. Então, vamos supor, né, que ela quer alterar esse atendimento dela lá do dia 21 de maio. A gente vai conseguir alterar clicando no horário, aqui onde a gente abre o agendamento, e alterando. A gente pode alterar a data, né, e pode alterar o horário também. Dessa forma. E aí a gente quer voltar para o dia atual, a gente clica no botão hoje e a gente está na nossa agenda do dia. O que é interessante também da agenda? A gente está trabalhando aqui na agenda lista, né, pessoal? Mas a gente tem a agenda mês, múltipla dia e múltipla semana. O que são essas agendas? São formas diferentes de visualizar a mesma agenda. Então, vai ter o mesmo conteúdo, mas é uma forma diferente de visualização. Aqui, por exemplo, é a agenda mês. Então, a gente tem uma visualização macro, né, do mês. Aqui é a múltipla dia, onde a gente vai ter todos os profissionais, então, para clínicas e consultórios que possuem mais de um profissional, a gente vai ter as colunas, né, aqui separadas, e os horários disponíveis ou os horários que não são disponíveis. O que a gente tem aqui? A gente tem algumas configurações. A gente tem profissionais exibidos. Então, a gente pode selecionar se a gente quer todos ou só alguns, né? A gente tem a divisão de horários dessa agenda. A gente tem a rolagem automática, então, se a gente seleciona, ele vai sempre rolar para a hora atual. E a gente tem também como destacar os agendamentos passados e futuros. E a múltipla semana, que também é uma visualização macro, né? A gente vê a semana toda de todos os profissionais nesse caso, porque ela é a múltipla. Vamos voltar aqui para a lista. Aqui do ladinho da lupinha que eu mostrei para vocês, né? A forma de encontrar rapidamente um paciente, o agendamento tanto passado quanto futuro dele, a gente vai ter a impressora, onde a gente pode imprimir a agenda do dia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Dessa forma, né, a gente vai ter a impressão da nossa agenda diária. Voltando aqui para a tela, além disso, além da impressão, a gente tem agora um recurso que é incrível, né, que ele nos facilita tanto a vida da secretária quanto do profissional da saúde, da secretária no caso da agenda e também do profissional da saúde, se ele está apressado, está resolvendo alguma outra situação e quer ouvir a agenda do dia, ele tem essa possibilidade, ele não precisa ficar lendo, né? Assim como a secretária pode estar organizando o consultório, ela tem a opção de clicar em ouvir a agenda do dia
e a nossa assistente virtual vai falar para ela, vai fazer um resumo da agenda. Então, olha só, vai aparecer aqui para vocês quando ela iniciar, né? Olá, eu sou sua assistente virtual. E aqui vocês vão ter como Dr. aumentar Matheus, o áudio. este é o resumo da agenda para hoje, dia Pode 17 de março de aumentar, né? 2025. Você tem 3 agendamentos Pode marcados. pausar Seus horários livres também. são das 7 horas às 16 horas, E aí ela vai ler assim, falar para vocês, né? A agenda do dia, vai transcrever toda a agenda do dia e vocês podem ouvir a agenda enquanto estão fazendo alguma outra atividade. Isso é para otimizar também, né? Outra coisa interessante, a gente tem aqui no cantinho do lado de configurações o nosso chat interno. Então, aqui possibilita que vocês falem entre si, né, o doutor com a secretária, o profissional, através do nosso chat. Então, vocês podem ter uma conversa ali privada, né, diretamente no sistema, a secretária para falar alguma informação sobre o paciente que chegou, algo nesse gênero, né? Qual outra forma de agendamento que a gente vai ter também? Por exemplo, a gente precisa bloquear a agenda do médico porque ele vai estar em um congresso. Então, ele vai ter o horário dele configurado, mas naqueles dias específicos ele vai estar em um congresso e vai precisar bloquear a agenda. A gente vem também em mais adicionar, como um agendamento comum. E aí, aqui no tipo de compromisso, a gente seleciona bloqueio de agenda. A gente pode utilizar também o nosso campo de informações adicionais para escrever, né? Por exemplo, congresso. E aí, a gente quer que seja, por exemplo, na terça, né? Vamos colocar aqui das 10 às 19, tá? Então, esse é o período que o doutor, a doutora não vai estar atendendo. A gente vai poder fazer o quê? Num dia só, ou a gente pode fazer recorrência também. Se for uma recorrência diária, a gente consegue colocar 3 dias que ele vai estar em congresso. Então, ela vai acabar aqui no dia 21. A gente vai salvar. E a gente tem um bloqueio de agenda, quando a gente vai para o lado no dia 18, que está tanto no dia 18, quanto no dia 19 e no dia 20. Então, seja para um congresso, para um bloqueio de agenda, como utilizar essa recorrência também para algum atendimento, algum desses agendamentos que a gente fez, a gente vai poder também, da mesma forma, adicionar uma recorrência. Ela pode ser diária, semanal e mensal. Então, uma sessão, né, que a paciente vem mensalmente, ou algum procedimento, um retorno que ela tem a cada 15 dias, da mesma forma a gente consegue fazer essa recorrência. A gente também vai ter uma opção que é, quando o paciente ele confirma, a gente atualiza para confirmado. Quando ele está no local, para paciente no local. Depois disso, a gente vai ter em atendimento, né, e atendido. Por que é tão importante a evolução do status, gente? Porque a gente vai ter um histórico do agendamento desse paciente. Então, por exemplo, o Alex, ele tinha confirmado, mas chegou no dia ele faltou. Então, a gente vai evoluir o status dele para faltou. Quando a gente clica nesse paciente, né, vamos aqui no agendamento dele, que é mais prático para visualizar. Quando a gente clica aqui no agendamento dele, a gente vai ter um histórico. Então, aqui, quantos agendados, quantos atendidos, não compareceu, a gente consegue ter um histórico desses agendamentos. Então, será que é um paciente que desmarca muito, que falta muito, né? Então, é bem importante o status por isso. E o status também é importante ser evoluído sempre para ter um controle, tanto da secretária quanto do profissional da saúde, né? Chegou no horário, a gente já pode atender antes, já pode passar. Então, é uma funcionalidade que tem muita importância para o funcionamento, para a rotina da clínica. Certo? Então, pessoal, a parte da agenda, né, o que a gente pode trabalhar, além do status, é uma visualização de o que está confirmado, o que está em atendimento, e o que está aqui como um bloqueio, como uma falta nesse caso, a gente pode ocultar também. Então, vai aparecer somente o que tem de agendamento. É isso, pessoal. Esses são os principais recursos da nossa agenda. Eu vou agora abrir o espaço, né, para as dúvidas, seja sobre o que a gente abordou aqui, ou a situação anterior, qualquer outra situação que vocês queiram trazer, a gente pode aproveitar esse momento para debater juntos. Alguma dúvida? Eu tenho uma questão aqui, só um minutinho que eu anotei.
Certo. Uma coisa aqui, os inativos que nós colocamos, quando nós vamos fazer um levantamento do relatório, eles não aparecem, né? Os inativos que você se refere seria os pacientes que não comparecem? Não, os procedimentos. Os procedimentos, você vai ter o relatório conforme tiver sido atendido. Então, conforme tiver na agenda, né? Tu vai ter ali um agendamento, então tu vai ter um relatório do procedimento que tu cadastrou. Se tu não utilizar esse procedimento, ele não vai estar no relatório. Mas você utilizou e depois inativou? Seria essa a questão? Isso. Certo, então ele vai ter ali como um histórico. Eu não sei se a Roberta gostaria de me complementar, né? Mas se ele foi utilizado, ele vai estar ali no histórico. Então foi agendado, foi atendido, né? Agora, a partir do momento que ele está inativo, ele não for mais utilizado, não vai ter um relatório específico, né, do procedimento, conforme ele for agendado e atendido. Isso mesmo. Conforme, se por exemplo assim, se foi feito o procedimento por um período específico e depois foi inativado, você consegue tirar relatório que vai sair aquele procedimento inativado naquele período que ele estava ativo. Aí após, né, se você colocar uma data que ele já não está mais ativo, ele não vai aparecer no relatório. Mas se foi feito anteriormente, conforme a data ele vai aparecer. Aí depois de inativo ele não vai mais aparecer, porque ele já não foi agendado outras vezes daí. Isso aí. Tá joia. Respondeu a tua pergunta, Beatriz? Eu vou ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. Obrigada. Tá, Eu acho que imagina. a clínica Reime também tinha levantado a mão. Isso, alguém levantou a mão. Acho que depois que a Beatriz se pronunciou, né? Pode seguir, podem seguir com as dúvidas. A minha dúvida é diferente. Eu apertei sem querer aqui para abaixar a mão. O paciente está na agenda, aí ele confirmou online que ele vai vir. Aí, minutos antes, ele manda uma mensagem que aconteceu algum imprevisto, ele não pode vir. Eu não consigo colocar faltou nesse paciente. Você consegue evoluir o status para faltou, porque ele pode ter confirmado, mas ele não compareceu depois, né? Então, você consegue, ele vai ser um status à frente, né? O confirmado, ele ainda aparece a opção do faltou. Ah, tá. E se por acaso ele... eu não posso ir às 15, eu só posso ir às 17. Eu tenho o horário às 17. Eu não consigo mudar esse horário depois que ele confirma. Você consegue alterar o horário dessa forma, ó, por exemplo. Aqui, tá visualizando a tela? Tá aparecendo a tela normal, né, para vocês. Perfeito. Se está só confirmado, né, e precisa alterar, você pode vir aqui e voltar o status. Quem que consegue fazer esse retorno do status? Somente o usuário master, tá? Então, se ele estiver confirmado e tu tiver essa necessidade, tu consegue pedir para a pessoa da clínica, do consultório que tem esse usuário master, né, retornar o status para agendado. E aí você consegue fazer a alteração. Então, é possível, só tem essa questão do usuário que tem essa permissão, né? E aí, por mais que ele tenha confirmado, se ele pediu para alterar, vocês fazem esse retorno do status, a pessoa responsável, e aí, quando estiverem agendado, você consegue. Ah, tá ótimo. Obrigada. Imagina. Gabi, só vou fazer um adendo aqui a respeito do master, tá? Olha só. Não, na parte de confirmado, você consegue voltar para agendado, porque ele permite, isso sim. O que o master consegue fazer se ele foi atendido ou desmarcado, daí sim é só o master que consegue fazer a alteração. Mas o que vai acontecer agora que foi solicitado ali? Eu preciso ou remarcar, ou eu preciso voltar, né, e botar desmarcado. Você pode voltar sempre o status para agendado, que ele vai liberar lá em cima o horário para você editar. Então, depois que você volta ali para agendado,
ele aparece lá a opção. Pode clicar ali, Gabi, agora em cima do horário ali, que eu acho que vai aparecer já. Ali, ó, fica livre para fazer edição e é só salvar. Mas se por um acaso já foi colocado sem querer como atendido ou já foi desmarcado esse paciente, a gente consegue fazer alteração através do master para voltar para agendado e evoluir o status como aconteceu, né? Enfim, como vai ser de fato. Perfeito, muito obrigada, Rob. Isso mesmo. Então, sem ser quando está confirmado, né, a gente consegue alterar. Quando está confirmado, a gente não consegue alterar o horário, mas a gente consegue voltar o status e aí sim alterar o horário. Quando estiver atendido, eu consigo corrigir ou só o master? Aí, no caso de atendido ou desmarcado, como a minha colega Roberta mencionou, a gente consegue só com o master. Então, para te ter a separação, né? A partir do momento que ele desmarcou, então, ele confirmou, ele desmarcou, o status foi para desmarcado. Ele não veio, ele desmarcou. Ou ele chegou e você atualizou o status para em atendimento, para atendido, né? Ele está atendido. Aí você não consegue voltar, somente o master. Aí essa pessoa que tem esse usuário consegue retornar. Se ele está só confirmado na agenda, você consegue voltar o status para agendado e trocar o horário e o dia. Obrigada. Imagina. Desculpa, desculpa, estou sob efeito lesado aqui. Então, só retificando. Então, assim, no caso de pacientes, no meu caso, assim, os pacientes ficam agendados. E quando depois de uma ligação, coisa e tal, está confirmado. Nessa daí, a mesma dúvida da clínica Rami, eu tenho uma diferença de horário. Então, eu volto na agenda, volto nos confirmados, volto no agendado, consigo voltar para o confirmado ou vice-versa, e daí eu consigo fazer alteração de horário, é isso? Isso, se você estiver com o status em confirmado ou em agendado, você consegue fazer edições no horário, nesse paciente, nesse agendamento. Agora, se estiverem desmarcado, em atendido, por exemplo, né, se o status já estiver mais avançado, você consegue, porém, com o usuário master, voltar esse status. Até o paciente no local, você consegue voltar. Então, vamos supor que só confirmado já dá para voltar, né? Mas se acontecer um dia de um paciente comparecer no consultório, aí, e sair, né, aconteceu algum imprevisto, não vai poder aguardar, aí dá para voltar, até paciente no local dá para voltar para agendado. Se estiver já em atendimento ou atendido, enfim, outros tipos de status, daí sim o master. Mas se não, a secretária mesmo tem como fazer essa alteração de voltar para agendado. Ok, obrigada, meninas. Imagina. Imagina. Mais alguém? Anderson? Oi? Anderson, você levantou a mão? Beatriz? Isso. Eu de novo. Em relação à agenda, para a gente conseguir visualizar a agenda de todos os profissionais, porque o que acontece aqui? Nós vamos imprimir a agenda do dia para que tenha acesso, e aí eu não consigo, eu tenho que ficar imprimindo 2, 3 agendas por profissional, porque eu não consigo deixar todo mundo na mesma agenda para poder imprimir, entendeu? Uhum. Roberta, tu gostaria de responder ela sobre a questão de impressão das agendas? Quando é mais que uma agenda? Na parte de agenda, mostra ali, Gabi, nessa mesmo da parte da múltipla-dia, porque geralmente assim, ó, tenta fazer ali só a parte de mostrar a impressão ali mesmo, como é que aparece. Porque como é uma tela um pouco maior, ele não tem essa parte, né? Tá. A gente consegue fazer a parte de agendamentos, Beatriz, como um relatório. Deixa eu só ligar minha câmera aqui. Eu tava só. Você consegue, Beatriz, eu acredito que seria mais fácil fazer por relatório, tá? Então, ali onde a Gabriele mostrou, ele fica mais uma tela, como se fosse bem a tela do teu agendamento. Mas se você quiser algo mais completo, indicaria aí na aba de relatórios, se você tiver acesso, e na parte de agendamentos, que daí tem como fazer ali toda a parte de filtros, né, e tudo mais, com datas e tudo. Então, ele é mais completo, com mais informações, inclusive. Porque a de agenda, ela fica mais a tela mesmo, né? Então, ali você deixa só assim,
e faz ali, gera. Olha só, tá vendo ali que nesse do relatório, Beatriz, ele já, se você não selecionar um só profissional, ele vai puxar de todos. Então, você consegue ver, conforme a data, quem que está sendo atendido, datas e horários, né? Quem que está atendendo, quem que está sendo atendido, os pacientes e o que está fazendo. Então, eu indicaria você ver a respeito disso, pela questão de relatórios, que fica mais fácil, tá? Se for mesmo de uma só tela, daí você pode tirar da agenda, mas todos juntos é melhor o relatório. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Oi? Alguém levantou a mão? Sim, pode falar. Leão e Azevedo, Serviços Médicos. Boa tarde a todos. A minha dúvida é na parte do calendário. Por exemplo, hoje é dia 17. Quando eu vou no dia 18, seleciono e às vezes ele se mantém no dia 17. Já aconteceu, inclusive, de eu estar num dia e achar que foi para o outro, mas ele não ir e acabar agendando no dia errado. Já aconteceu várias vezes comigo isso. Eu gostaria de saber por que acontece isso, se é algum problema mesmo. Não, na verdade, ali a questão pode ser uma questão do clique mesmo, né? Às vezes a gente tá ali na correria, clicou num horário e aí ficou selecionado, tu viu que aparece ainda quando eu vou clicar aqui, por exemplo, ó. Às vezes a gente clica, né, e ficou no dia anterior. O que é importante? A gente sempre confirmar, né, ali naquele quadradinho que aparece do lado do hoje, a data, porque, por exemplo, quando eu clicar aqui, ó, no dia 17, né, e eu for adicionar aqui na agenda, vai aparecer aqui a data, dia 17, e depois que eu salvar, aqui nesse retângulo também vai estar a data. Então, daí a gente tem que sempre confirmar se realmente foi naquela data ou ficou em outra. Tá, obrigada. Tá, imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Gabi, Oi? olha só, no início, se eu não me engano, uma secretária do doutor Luiz, talvez, tinha solicitado como fazer para agendar sem os dados completos. Daqui a pouco a gente pode apresentar em tela para ela como funciona e salvar. E caso ela entenda que o computador, o sistema dela está apresentando informações diferentes disso, ela pode entrar em contato com o nosso suporte. Perfeito, Jé. Eu ia confirmar que não tinha mais nenhuma dúvida sobre o assunto abordado em si, porque essa primeira, o que a secretária trouxe, né, é exatamente isso que a Jéssica falou. A gente representa aqui, demonstra novamente para ter certeza, né, que é esse o passo a passo que você vem fazendo, e se isso estiver acontecendo ainda, pode ser alguma questão do dispositivo, alguma outra situação que o nosso suporte vai conseguir te auxiliar, tá? Então, vamos novamente ali ao paciente sem os dados completos. A gente vai em mais adicionar, adicionar novo. Então, a gente vai escrever o nome, vamos adicionar o horário, procedimento, o horário liberado. Só um minutinho, vamos alterar a data. Agora sim. Tem um bloqueio que a gente fez antes, né? A demonstração do bloqueio. Então, vamos escolher um outro dia da semana que vem, dia 25. Perfeito. Então, lá no dia 25, a gente adicionou a Luísa. A gente adicionou apenas o nome dela, né? A gente não adiciona nenhuma outra informação. O que pode acontecer? Quando a gente vai evoluir o status, então, de confirmado, né, para paciente no local,
Quando a gente for fazer as outras ações a partir do agendamento, que é o atendimento, né, a evolução desse agendamento, aí sim, o sistema ele vai pedir para a gente completar o cadastro antes de continuar. Continuar, que seria prosseguir com a evolução desse agendamento, ir para um atendimento. Aí sim, a gente vai clicar e a gente vai precisar preencher esses dados, que seria justamente no momento em que o paciente chega na clínica ou no consultório. Então, a gente consegue ter ali um momento com ele, pedir o e-mail, pegar o documento, né? Mas para agendar, a gente consegue agendar só com o nome, como foi o caso da Luísa. A questão é, para progredir com o status desse agendamento, para realizar o atendimento, a gente vai precisar completar esses dados. Certo? Então, pessoal, se não temos mais nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui o nosso encontro. Agradeço a presença de todos. Fiquem ligados nas próximas datas, né? Oi, Beatriz, pode falar. É rapidinho. No chat que vocês comentaram, interno, eu não consigo falar com todos ao mesmo tempo, né? Eu tenho que falar com um de cada vez? Isso, você seleciona quem você vai falar daí, né? Então, você seleciona aqui, por exemplo, a Ashley, né? Aí você envia a mensagem para ela. Certo? Ah, certo. É que eu queria mandar para mais de um ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Perfeito, então, Beatriz. Obrigada pela participação. A Jéssica deixou aqui o nosso calendário anual de bate-papos, então podem dar uma olhadinha para seguir acompanhando, né? É sempre muito enriquecedor para a gente, para vocês, essa troca. Obrigada pela presença novamente e até a próxima, pessoal. Uma ótima semana.